Com a palavra, o deputado André Figueiredo. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, companheiros e companheiras aqui presentes do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores da educação, representantes de igrejas. Eu quero, antes de mais nada, senhor presidente, saudar também, como vários outros colegas fizeram, sua presidência, que conseguiu conduzir, está conseguindo conduzir os trabalhos aqui na comissão de uma forma muito equilibrada, bem como a sensibilidade do relator, deputado Ângelo Vagnoni, que, digamos assim, em uma analogia como que nós fizemos na votação dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde, conseguimos superar o retrocesso que, voluntária ou involuntariamente, o Senado causou nos avanços significativos que tanto teve o PNE aqui na rodada inicial de discussão e votação, quanto teve também a votação do projeto que tratou dos royalties para a educação e para a saúde. Quero, inclusive, aproveitar aqui, senhoras e senhores deputados, e convidar, em meu nome e em nome do senador Cristóvão Buarque, que hoje, às 15h, no auditório Freitas Nobre, nós estaremos lançando a Frente Parlamentar Mista pela Federalização da Educação de Base. Inclusive, o senador Cristóvão praticamente nominou todos os membros dessa comissão e que seriam muito bem-vindos, pelo menos, passar lá, para que nós pudéssemos discutir, porque se nós formos avaliar o que na prática significaria a federalização do ensino de base, é muito próximo do que nós estamos avançando em termos do Plano Nacional de Educação, que é a questão de uma complementação da União, no que diz respeito principalmente a estados e municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros, especialmente da região norte, nordeste, centro-oeste, que não tem condições de arcar com o financiamento completo do ensino de base, da forma como nós estamos aprovando aqui. Então, lógico que o retorno da estratégia 20.10, no que tange ao CAQI e ao CAC, é indispensável, e eu creio que essa comissão aprovará de forma, posso dizer, quase que unificada, essa estratégia. Esperamos isso, porque é indispensável para a educação que nós queremos. Digo que nós queremos até por conta de que o PDT se sente muito à vontade, tem aqui, além da minha pessoa, o deputado Marcos Rogério, o deputado Paulo Rubens Santiago, que é uma das pessoas que mais trabalha a temática da educação aqui nesse parlamento. Então nós nos sentimos muito à vontade, até porque há 30 anos atrás, Brizola, junto com o professor Darcy Ribeiro, implementava na época o CIEPS, que foi um projeto extremamente exitoso, pena que não era política de Estado, virou apenas política de governo, e como tal não foi dado continuidade. Porque se tivesse sido dado continuidade, nós não teríamos, talvez, senhor presidente, os chefes hoje do narcotráfico no crime. Todos eram crianças ou alguns deles sequer tinham nascido há 30 anos atrás. Essa questão que nós colocamos na federalização do ensino de base, ele passa não por uma gestão centralizada, uma gestão compartilhada, mas passa pelo financiamento da União. Passa por uma carreira do magistério que seja unificada, independente se o professor é do estado de São Paulo, do município de Campinas, ou se é do estado do Ceará, do município de Apuiarés, do município de Capistã, de um município pequeno porte. É indispensável que a carreira seja unificada, que nós tenhamos uma carreira valorizada e devidamente remunerada. Foi essa uma das preocupações que nós tivemos quando relatamos a lei dos royalties aqui nessa casa, de tirar a vedação que existia a que recursos dos royalties não pudesse pagar pessoal. Então pode, a partir da aprovação e da sanção da presidenta Dilma, os recursos dos royalties podem sim construir boas estruturas físicas, podem, mas podem pagar muito bem os trabalhadores na educação, sejam eles professores ou trabalhadores administrativos, da mesma forma que trabalhadores da saúde. Pensar em educação só com belos prédios e não pensar em remunerar o professor adequadamente, valorizando com uma carreira, com sua qualificação, é a mesma coisa de que pensar em uma educação sem alicerce. E para isso, senhor presidente, senhor relator, colegas deputados e deputadas, também pensar em destinar os 10% do PIB para a educação pública é indispensável, e vejo aqui que, não obstante outras bandeiras, que não vou aqui me ater a elas, não porque desvalorizo, mas porque, para mim, o mais importante aqui é garantirmos que realmente a educação tenha esse salto de qualidade. Nós precisamos saber de onde vamos tirar os recursos que vão garantir os 10% do PIB para a educação pública. E passa pelo primeiro passo que foi dado o ano passado, com a votação da lei dos royalties. Mas isso não é suficiente.
nós precisamos avançar ainda mais e podemos utilizar em muito o texto dessa lei. Podemos avançar em muito e ficar muito além do que era proposto, inicialmente, que não chegaria talvez a 30 bilhões de reais no espaço de 10 anos, e que essa causa aumentou para mais de 210 bilhões de reais em 10 anos, mas que estudos feitos pela consultoria técnica dessa casa já apontam para um montante de 486 bilhões de reais até 2030. Isso seria recurso suficiente para verdadeiramente iniciarmos esse processo de revolução na educação. Mas como fazer isso? Nós temos uma caminhada, é lógico, uma caminhada que pode ser dada a passos curtos ou a passos mais largos. A partir desse ano, já temos mais de 3 bilhões de reais que serão aportados de forma adicional ao recurso da educação do nosso país. Mas precisamos garantir, por exemplo, que os contratos que foram cedidos em cessão onerosa para a Petrobras em 2010, e que a lei determinava que seria até um limite de 5 bilhões de barris, possam voltar para a União, porque os estudos da Agência Nacional de Petróleo já determinam que essas reservas ainda não exploradas ultrapassam os 10 bilhões de barris. Isso é quase um novo campo de Libra. Nós temos aí, e aí aproveitando de toda a mobilização que na prática não foi vitoriosa, mas por conta do pouco tempo que tínhamos, tivemos que nos submeter ao pouquíssimo excedente em óleo que foi destinado à União no leilão no campo de Libra. Nós podemos agora sim nos definir, logo após votarmos o Plano Nacional de Educação, e em paralelo a este, a votar o novo marco regulatório do petróleo, para que de repente todas as empresas, as petroleiras, não recebam mais do que o povo brasileiro. Nós precisamos garantir, como bem disse a presidenta Dilma, e aqui eu quero ressaltar, colegas deputados e deputadas, que nós tivemos embates belíssimos aqui na Câmara. E sei bem do valor que tem tantos deputados e deputadas que, não obstante quase um fechamento de questão de seus partidos, votaram a favor da educação, votaram a favor das suas bandeiras. Certo? Nós sabemos valorizar, e sei que a população brasileira sabe aqui valorizar, e não vou citar nomes, porque sei que quase todos os que aqui estão nessa comissão assim o fizeram. Mas quero aqui dizer que é indispensável que nós tenhamos como premissa, primeiro, votar todos os elementos que foram faltantes nesse marco regulatório do petróleo, desde a questão da ampliação do excedente em óleo, quanto à questão do bônus de assinatura. O que é o bônus de assinatura? No campo de Libra, só para exemplificar, nós tivemos, a Petrobras pagou 15 bilhões de reais como bônus de assinatura ao governo. E a lei dizia que parte desse bônus de assinatura deveria ir para o Fundo Social. Verdade. Não precisava, como eu bem debati, o montante desse bônus de assinatura que deveria ir para lá. Só que não se esperava que fosse zero. Porque, infelizmente, os 15 bilhões de reais do bônus de assinatura do campo de Libra, ano passado foi para o superávit primário. Por isso que nós apresentamos um projeto de lei, que inclusive já tem a urgência, que nós gostaríamos que fosse votado no plenário, onde determina que pelo menos 80% do bônus de assinatura deva ir para o Fundo Social. E aí nós evitaríamos esse desvio de rota de recursos que são dessa riqueza finita, que, como disse a presidenta Dilma, tem que gerar uma riqueza infinita, que é o conhecimento das nossas crianças, dos nossos jovens, da população brasileira como um todo. Enfim, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, quero aqui apenas dizer que me ative mais a questão do mecanismo de financiamento, porque sei muito bem que a presidenta Dilma, ela, ao discutir e a sancionar esse nosso Plano Nacional de Educação, ela vai querer também que essa casa, em paralelo, não no texto do PNE, mas em paralelo, já dê uma contribuição muito forte para mostrar que não estamos aprovando aqui um plano sem determinar as fontes. O caminho das fontes já foram gerados, que foi o projeto dos royalties. Precisamos ampliá-lo ou fazer a aplicação da lei da melhor forma possível. E, por fim, quero apenas parabenizar todos que aqui estão, independente do viés da questão de gênero, mas dizer que uma das frases que, para mim, e aí não é para um lado nem para o outro, mas que diz o cerne do nosso posicionamento, é que a escola tem que ser em prol da construção de uma sociedade livre. Obrigado, senhor presidente.